fasciná-lo a ponto de fazê-lo achar sublime aquilo que por vezes é apenas absurdo e salta aos olhos de todos, menos aos seus. Então Kardec faz uma advertência aos médiuns, para que não se iludam com as comunicações que recebem, né? A pretexto de novidade, né? Espíritos que trazem comunicações fantásticas, maravilhosas, né? Descrições sobre outros mundos, profecias mirabolantes, geralmente catastróficas, sobre o futuro do planeta, conceitos espíritas misturados a outros conceitos que pertencem a outras religiões que são respeitáveis, mas que têm outros propósitos, outros objetivos diferentes do espiritismo. Então é preciso muito cuidado, né? Kardec já nos advertia. Já no Livro dos Médiuns, né, já no contexto da codificação espírita, nós novamente encontramos muitos outros alertas de Kardec acerca das comunicações mediúnicas. E no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo Identidade dos Espíritos, que é um capítulo que nós sugerimos que vocês leiam e releiam, né, muitas vezes, quantas forem necessárias, nós vemos ali um subtítulo chamado Distinção entre os Espíritos Bons e Maus. E Kardec nos chama a atenção para essa distinção necessária, que se faz necessária para a identificação dos espíritos. Não é algo secundário, sem importância, absolutamente. É algo muito importante e que deve estar presente em toda crítica, em todo momento que nós tomemos contato com uma obra psicografada, com uma mensagem recebida via mediúnica, enfim. E ele nos diz assim: se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, ele fala aqui, por exemplo, é querer saber, por exemplo, quem assinou determinada comunicação. Isso é uma questão secundária, muitas das vezes, né? Porque o que importa mais é o conteúdo da mensagem, e não quem assinou. Primeiramente, o conteúdo. Depois, nós teremos aí uma preocupação que é secundária em saber quem assinou. Sem importância, que é a perfeita identificação, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Quer dizer, a distinção que se faz necessária entre os espíritos bons e maus é uma questão primordial e muito importante. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar a nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no Espírito manifestante, seja qual for o nome com que se aparente. E nós aí ousamos acrescentar algo ao que Kardec falou. E seja qual for o médium que seja o intermediário da comunicação. Porque no próprio Livro dos Espíritos nos diz que não existe médium perfeito na Terra. E não existindo médium perfeito na Terra, não existe médium que não possa ser enganado. Todo e qualquer um, esteja encarnado na Terra, todo e qualquer médium pode ser enganado. Então nós incluímos aí, né, médiuns conhecidos, encarnados ou desencarnados, todo e qualquer um pode ser enganado. O espírito que se manifesta é bom ou mau? Ele pergunta. A que grau da escala espírita pertence? Essa a questão capital. Então Kardec nos fala sobre a importância de nós estudarmos, por exemplo, e conhecermos a escala espírita. Escala espírita essa que nos ajudou a dar o nome ao livro. Ramatiz, sábio ou pseudo-sábio? Porque sábio e pseudo-sábio são denominações utilizadas na identificação de espíritos na escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, no item 100, que nós aqui aproveitamos. Não, daqui a pouquinho a gente fala um pouco, né, sobre os espíritos sábios e pseudo-sábios, mas vamos lá. Então ele nos fala disso, que é importantíssimo nós nos utilizarmos dessa conceituação para a identificação dos espíritos. Mais adiante também aqui no Livro dos Médiuns, Kardec nos fala um pouquinho,
não Kardec, mas no caso aqui o Espírito São Luís, sobre os espíritos imperfeitos, no qual os espíritos pseudo-sábios se encontram. Dentro da escala espírita, o espírito pseudo-sábio é um espírito no rol ainda dos espíritos imperfeitos, aqueles que se encontram ainda distanciados, bastante distanciados, inclusive, da perfeição. Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: o conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova de sua elevação? Aí, dentre algumas palavras, os espíritos nos respondem da seguinte maneira: esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, eles se impõem às pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame, aquilo que nós falávamos anteriormente, as suas teorias absurdas e mentirosas. Então vamos começar exemplificando. Ramatiz, por exemplo, nos fala sobre vida física, não é espiritual, pessoal, está bem claro lá, no planeta Marte. E nós sabemos que, graças a Deus, né, pelo conhecimento científico e pelo avanço tecnológico já alcançado pela humanidade hoje, já foram enviadas àquele planeta várias sondas que fotografaram e mapearam 100% do planeta Marte. E lá encontraram um planeta desértico, um planeta com características bastante próprias, onde não encontramos lá vida como a entendemos. É bom que se diga, porque obviamente não descartamos a possibilidade de haver vida, no entanto, uma outra dimensão, enfim, há várias teorias, várias hipóteses. No entanto, ficou bem claro que a descrição encontrada no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, ditada pelo Espírito Ramatiz, em nada, absolutamente nada, encontra respaldo naquilo que lá encontramos. Um exemplo, ele lá diz que existem mares e oceanos no planeta Marte. Absolutamente. Não há sequer um pingo d'água na superfície do planeta Marte. Existe a possibilidade bastante grande de que a água existente esteja bastante presente no subsolo do planeta, nas profundidades do planeta. Isso é uma possibilidade. Ramatiz também lá diz que nós encontramos regiões ribeirinhas, canais artificiais construídos pelos marcianos, jardins, vegetação abundante. Absolutamente nada foi encontrado lá. Então, nós vemos aí que são teorias absurdas, porque não encontram respaldo na realidade. E as pessoas, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, leem uma coisa dessa e se maravilham. Olha, que coisa linda, né? Ah, eu quero ir para Marte. Quando fica uma situação em que a própria doutrina espírita realmente fica em uma situação difícil perante aqueles que não acreditam, enfim, perante a própria opinião pública, né? E os próprios espíritas também acreditando numa coisa dessa. Então é algo que parece sem muita importância, mas tem sim os seus reflexos, o que nós também veremos daqui a pouco. Então, essas pessoas aceitam sem exames as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, realmente, não vai ser um livro desse que vai fazer com que haja oceano, mar, lago, vegetação em Marte. A verdade é que lá não tem nada disso. Então, os espíritos dizem que essas teorias, embora não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Olha que forte isso, pessoal. Entravam a marcha do espiritismo. E nós duvidamos disso? Podemos duvidar disso? Absolutamente. O resultado está aí. Em próprias casas ditas espíritas,
vendendo incenso, cristal,